Estamos de volta com o programa Nossos Pesquisadores. E o assunto de hoje é sobre química, com o professor Kleber. E, professor, a gente percebe essa paixão pela química, essa paixão por estudar, por conhecer, por correr atrás. Fale, então, um pouco sobre o seu trabalho, que, no caso, é sobre química orgânica, o que está desenvolvendo, qual o futuro da química orgânica dentro da sua pesquisa. Bom, falar do nosso trabalho é sempre um grande prazer, né? E eu tentei resumir aqui de uma maneira um pouco mais simples para que as pessoas possam compreender um pouquinho esse lado específico daquilo que a gente faz, e nós vamos apresentar aqui agora nos slides. Bom, primeiramente, quem somos nós, né? Nós somos o grupo de Química Orgânica. Eu faço parte aqui no Departamento de Química da UFSCar, do grupo de Química Orgânica. E dentro desse grupo nós temos aí várias competências, várias pesquisas sendo desenvolvidas, vários assuntos sendo tratados, né? Particularmente no nosso grupo, que é do Laboratório de Química Bioorgânica, nós trabalhamos com a área de síntese orgânica, ou seja, é uma área da ciência que faz a preparação das moléculas químicas, que monta as moléculas químicas para poder serem utilizadas nas aplicações. Então, o nosso grupo ele se preocupa tanto com a preparação de novas substâncias para diversas atividades e aplicação, quanto para a aplicação dessas moléculas nas várias áreas da ciência, tá? E aqui eu selecionei um assunto para falar de vocês, que é um assunto que está ligado com uma das áreas que nós desenvolvemos. A gente tem uma série de trabalhos no grupo hoje, né? E eu acabei selecionando um dos assuntos que, particularmente, é o assunto que está correlacionado com o Centro de Ótica e Fotônica, ali do Instituto de Física da USP, no qual nós somos a equipe parceira desse grupo de pesquisa, né? Desse grande grupo de pesquisa. Para resumir de maneira geral o que o nosso grupo trabalha, a gente trabalha tanto com a área de síntese total. O que seria a síntese total? Nós construímos novas moléculas, tá? Então nós preparamos novas moléculas a partir de moléculas pequenas. É como se fosse um quebra-cabeça. A gente une ideias e metodologias para poder montar as moléculas de tamanho maior, para que desenvolvam atividades as mais variadas, a partir daquelas menores, tá? Nós também trabalhamos com síntese ou preparação, né, a montagem química dessas moléculas, dos chamados fotossensibilizadores, que é um assunto que eu vou detalhar um pouquinho mais para vocês logo adiante. E esses fotossensibilizadores são moléculas capazes de absorver luz e de desempenhar diversas atividades biológicas, em estudos de terapia anticâncer, por exemplo. E um dos focos do nosso trabalho é desenvolver, na verdade, essas novas moléculas a partir de pigmentos, de corantes oriundos da própria natureza, que é como se fosse uma espécie de inspiração já bastante evoluída, porque teve tempo suficiente através da evolução para poder se especializar e ter moléculas de muita atividade. Isso não é tão relevante, mas do ponto de vista de cara, né, de esqueleto das estruturas químicas que nós trabalhamos, eu separei aqui alguns desses esqueletos. São as porfirinas, clorinas, as bacterioclorinas e as citalocianinas. Hoje a nossa equipe ela é composta de 2 pós-docs que trabalham conosco, 5 alunos de doutorado, 3 de mestrado e 5 alunos de iniciação científica. Então esse hoje é o nosso grupo aqui no Laboratório de Química Bioorgânica, sob a minha orientação. Dentro do nosso laboratório existem mais 2 professores, né, o professor Timothy e Marco, que também orientam seus alunos e desenvolvem pesquisas relacionadas, porém bastante diferentes dessa aqui que eu estou apresentando para vocês. Okay? Então, só para destacar, a síntese de fotossensibilizadores e fotossensibilizadores que são inspirados, ou na verdade quase que copiados sob certos aspectos da natureza, é a nossa principal contribuição dentro do Centro de Ótica e Fotônica do Instituto de Física da USP. Primeiramente, falar um pouquinho do que é a síntese, né? Então, o que é a síntese orgânica, que é a ciência que eu desenvolvo? A síntese orgânica, eu trato ela como ciência e como arte. Por quê? Porque ela na verdade envolve descobertas, dedicação e criatividade ao mesmo tempo. Então, é uma área em que você precisa unir o desejo de descobrir, o desejo de conhecer coisas novas, a insistência, porque nem sempre o caminho que nós entendemos ser o melhor é aquele que a química acontece, né, do ponto de vista de energia, e criatividade, porque é preciso saber montar os blocos na hora certa. O que eu diria montar esses blocos? Eu separei aqui um desenho de uma estrutura,
né, de uma molécula química, que é um dos quimioterápicos mais utilizados no mundo hoje, né, utilizados para tratamento de diversos tipos de câncer, que é o chamado Taxol, que é um quimioterapêutico, vamos dizer assim, uma droga quimioterapêutica. Se você olhar aqui para os amantes da química, para aqueles que conhecem o que é a estrutura química, você tem muitos átomos unidos, uma molécula, digamos assim, bastante complicada, bastante complexa. E para se chegar nessa molécula, essa molécula é uma molécula de origem natural, ou seja, tirada de uma planta e de onde se descobriu a atividade anticâncer, a atividade quimioterápica. Porém, a planta produz essa molécula numa quantidade muito pequena, alguns microgramas por muitos quilos de arbusto, de planta, da própria planta. Então se faz necessário produzir essa molécula para que ela pudesse ser utilizada hoje em grande escala a partir da montagem desse quebra-cabeça. Ou seja, unindo moléculas menores, ou seja, fazendo síntese orgânica, chegar nessa molécula maior para poder disponibilizar em grande quantidade para as pessoas consumirem, para as pessoas poderem se tratar. Se você olhar para essa, é como se ela fosse o esqueleto mais simples desta grande molécula, associada a outros pedacinhos de moléculas aqui. Mas essa daqui também já é bastante complicada de ser feita. Então a síntese orgânica trata de pegar moléculas ainda menores, fazer um esqueleto às vezes maior, e a partir desse poder chegar no composto-alvo que nós queremos. Fazer a síntese desse intermediário que nós chamamos aqui, chamado Bactin, por exemplo, dessa droga, do Taxol, também é muito difícil. Então o que se faz hoje na cadeia farmacêutica, né, se desenvolveu uma plataforma biotecnológica, onde você tem uma levedura capaz de produzir quantidades muito grandes, quilos dessa substância intermediária, e já que, através da união de moléculas muito pequenas, é difícil chegar até aqui, a gente faz uso dos micro-organismos, né, na síntese orgânica, para que eles produzam esse esqueleto, vamos dizer assim, da molécula final, e depois a gente chega até a molécula final. Então, basicamente, o químico sintético ele trabalha o quê? No desenvolvimento de estratégias metodológicas para chegar nessas moléculas grandes, seja fazendo a união de moléculas muito pequenas, seja fazendo uso de abordagens com micro-organismos, a plataforma biotecnológica, né? Então, nós podemos dizer que essas metodologias são as maneiras para se fazer as reações, né? Ou também para se desenhar novas moléculas para as aplicações desejadas, né? A pergunta que pode surgir para as pessoas é como é que eles descobriram que essa molécula tinha atividade anticâncer? Existem várias maneiras para se chegar nisso. Uma delas é você fazer testes sucessivos de muitas moléculas e começar a selecionar aquelas que têm a atividade que você deseja, ou anticâncer, ou anti-inflamatória, ou antibiótica e aí por diante. E a outra delas é, conhecendo o histórico de algumas moléculas com certas atividades, a interação com enzimas, é poder ir modificando a estrutura de modo a adequar a melhoria da atividade, ou seja, ter um incremento de atividade ou fazê-la se tornar mais eficiente, vamos assim dizer. Então é assim que a gente trabalha muitas vezes para desenvolver novas moléculas. Ou começando do zero e testando várias possibilidades, ou pegando aquilo que já se conhece e melhorando ainda mais. Então essa, inclusive, é uma das ideias que a gente tem no grupo, que é pegar as moléculas corantes da natureza, onde a natureza já realiza processos fotoquímicos há milênios, e retirar, extrair, né, de maneira sustentável, é claro, esses pigmentos da natureza e poder modificar. Só para você ter ideia, o pigmento que a gente trabalha no grupo, um dos principais é a clorofila. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso, mas antes de falar um pouquinho desse pigmento, vamos falar um pouquinho do foco da nossa aplicação. Então, para que nós desenvolvemos, como eu disse anteriormente, os fotossensibilizadores? Os fotossensibilizadores eles são moléculas químicas capazes de fazer o quê? De absorver luz na região da luz visível, essa luz solar mesmo que a gente tem, ou luz dentro de algumas cores, poder ser excitados, ou seja, absorvendo essa energia, atingir um estado de maior energia, interagir, por exemplo, com a molécula de oxigênio, que está dentro de todas as células, e através da interação dessa molécula corante com a molécula de oxigênio, que é o próprio oxigênio que a gente respira mesmo, ela transfere, essa molécula fotossensibilizadora, transfere energia para o oxigênio, e esse oxigênio, ao ser, digamos assim, energizado, ou melhor, receber essa energia e ser excitado, ele passa de um estado que nós chamamos naturalmente de diplete para singlete. E nessa situação de alta energia, ele é muito tóxico para as células. Então ele começa
a destruir as células e os tecidos por onde ele está sendo formado. Então, basicamente, a gente usa nesse tratamento, que é uma das aplicações dos compostos que nós trabalhamos no grupo, a chamada tecnologia da terapia fotodinâmica. Então, o que é a terapia fotodinâmica? É a associação de luz com uma molécula química fotossensibilizadora, e aqui está o nosso trabalho. Aqui é que nós entramos para desenvolver e melhorar essa tecnologia. Fotossensibilizador que absorve energia, transfere para o oxigênio e o oxigênio faz o trabalho de destruir as células tumorais, por exemplo. Tá? Então aqui eu separei um vídeo, por exemplo, de aplicação tópica dessa terapia fotodinâmica. A gente tem aqui uma imagem de um tecido biológico, uma lesão cutânea, vamos assim dizer. Então a gente tem aqui uma região de células normais, se você vê pigmentado com uma coloração mais clara, e aqui células mais escuras, já de uma região tumoral, provavelmente um tumor de pele. A gente, por exemplo, usando essa terapia fotodinâmica chamada PDT, na sigla em inglês, nós podemos fazer uma administração cutânea de uma molécula química. Tá? Nesse caso, a gente não vai usar diretamente o fotossensibilizador. Uma técnica que está sendo desenvolvida já há algum tempo, e nesse sentido o grupo do Estudo de Física da USP, o professor Banhato, tem sido um dos grandes pioneiros no Brasil nessa tecnologia, é você utilizar uma molécula que é, na verdade, precursora do corante que faz a fotossensibilização. Então você aplica um creme na pele, aguarda aí alguns minutos, ou até, dependendo da lesão, uma ou 2 horas. Essa substância química penetra na lesão. Como as células que são doentes, cancerígenas, têm um metabolismo muito mais rápido que as normais, ocorre uma absorção muito mais acelerada dessa molécula, dessa substância química aqui, que foi aplicada de maneira atômica nas células doentes, em relação às células que são sadias. Então, uma vez que essa substância penetra e se acumula, preferencialmente nas células doentes, o que vai acontecer? Essas células doentes vão passar a produzir o fotossensibilizador, que é a molécula química que vai excitar o oxigênio depois. Então está representado em vermelho. Note que pelo fato da substância química ter se acumulado numa concentração muito maior só nas células doentes, essas células doentes acabam produzindo uma quantidade bem maior do fotossensibilizador, como se fosse o que a gente chama de cavalo de Troia. Eu dou uma molécula e a célula produz a substância que vai matar ela própria. Isso aqui é interessante. E aí depois eu faço a utilização de luz, é feita a aplicação de luz visível. Essa luz vai excitar essas moléculas vão realizar a morte do tecido tumoral e você vai ter então a chamada destruição seletiva desse tumor, sem afetar a vizinhança, como é interessante vocês podem ver. Então o efeito colateral desse tipo de terapia ele é quase zero, porque ele não destrói as células sadias. Então a taxa de recuperação nesses tratamentos, a questão do estigma social, a pessoa não vai perder cabelo, não vai ter nenhum problema. A gente vai tratar exatamente a região tumoral. Então esse é o grande digamos assim, a grande motivação desse tipo de tratamento de terapia fotodinâmica. Ela pode ser feita também de maneira intravenosa, então essa substância agora corante, agora não é mais o precursor, é o próprio corante. Pode ser introduzida através de maneira intravenosa no paciente. De novo, o fato das células tumorais terem um metabolismo acelerado, ele acaba acumulando mais esse fotossensibilizador na região dos tumores, que já foram previamente identificados. A utilização de luz vai destruir o tumor e o paciente então tem a cura do tumor. A pergunta que fica é, esse tipo de terapia é capaz de tratar todo e qualquer tipo de câncer? Ainda não. A ideia é tratar alguns tipos de lesões. Tem lesões que são de maior dificuldade em penetração e acabam não sendo adequadas para serem tratadas. Em outras palavras, nós sabemos que não existe uma cura generalizada do câncer. Existem várias modalidades de terapia capazes de tratar cada uma na sua especialidade diversos tipos de câncer. Aqui a gente tem um exemplo também da aplicação dessa terapia em outras áreas, por exemplo, em dermatologia, onde você tem uma pele bastante danificada pelos sinais da juventude, aqui no caso, espinhas, e através desse tipo de tratamento, você passa o creme tópico, utiliza a luz, você tem uma regeneração bastante eficiente, um peeling bem mais eficiente que o peeling químico que corre no mercado aí hoje. Você tem aqui redução de sinais da idade. Nós temos também hoje a aplicação dessa terapia na área virulicida. Aqui a gente tem um exemplo da literatura onde você trata aquelas lesões de herpes,
E apenas 24 horas depois você tem toda a região já lesionada recuperada. Não só o vírus acaba sendo morto, mas também o próprio uso de luz acaba estimulando as células sadias a se regenerarem mais rápido. Então você trata a doença e estimula a cicatrização muito mais rápido. Essa é uma das grandes vantagens também nesse caso. A gente tem aqui um exemplo, né, de uma pesquisa realizada do grupo do Centro de Ótica e Fotônica, né, em parceria com a empresa PDT Pharma, que é uma grande parceira nossa também, e a MM Optics, lá no Hospital de Jaú. Esse já é um tratamento piloto, né, já foram tratados mais de 2.000 pacientes com essa tecnologia, dentro do grupo de pesquisa do CEPOF. A gente tem aqui uma lesão tumoral de pele já bastante avançada, né, bastante agressiva, e apenas após 2 sessões de terapia fotodinâmica a gente tem uma total recuperação, sem nenhuma mutilação, no caso aqui, do nariz do paciente. Tá? Utilizando essa molécula, o ácido 5-aminolevulínico, que é aquele creme precursor que eu falei para vocês, que ao entrar nas células produz a molécula corante que vai excitar o oxigênio e fazer a terapia. Tá? Nesse caso, essa é uma pesquisa que está sendo desenvolvida pelo grupo, né, do Centro de Ótica e Fotônica, no qual nós somos parceiros, e também é fundamental a parceria da empresa que produz a substância química, hoje em larga escala, e da empresa que produz a fonte de laser, de LED, no caso é um LED, né, que é a MM Optics. Ambas, na verdade, essa aqui de São Carlos e essa aqui da região de Ribeirão Preto. Bom, nós temos também um outro tipo de aplicação dessa terapia que tem sido desenvolvida, já sendo aplicada em alguns países da Europa, Rússia também, que é bastante desenvolvida nessa área. A terapia fotodinâmica em órgãos mais internos. Então, você faz a administração sistêmica do fotossensibilizador, ou seja, intravenosa, e através da inserção de uma fibra ótica, ou pela via oral, ou mesmo por outras vias, você pode fazer cirurgia videolaparoscópica, por exemplo, você faz uma pequena incisão e coloca a fibra ótica com câmera lá dentro, você consegue levar a fonte de luz até a região do tumor e de maneira similar ao que você faz com os tumores de pele, também fazer o tratamento. A gente tem também um trabalho bem legal sendo desenvolvido aqui pelo grupo do professor Banhato, em parceria conosco, que é tratamento de lesões com fungo. Então, praticamente, há uma pesquisa que quase que 1/3 da população brasileira acaba por ter esses fungos na unha, que é esse sinal de esbranquiçamento da unha, né, um apodrecimento da unha. E esse tipo de fungo ele é bastante difícil de ser tratado com corticoides e substâncias que vão antifúngicas de maneira geral. E a gente tem conseguido, dentro dessa pesquisa, através do uso de corantes e aplicação de luz, ter uma recuperação da unha com sucesso bastante legal. Esse é um trabalho que está em desenvolvimento, mas que tem tido bastante sucesso aí. Já é um grupo de pessoas que se propuseram, foram voluntárias nesse tipo de estudo bastante interessante. Tem também um estudo feito aqui também, em parceria nossa com o grupo do professor Banhato, que na verdade, essa pesquisa foi iniciada lá no grupo do professor Banhato, e em determinado momento nós entramos como parceiro, fornecendo as moléculas que fazem a atividade fotossensibilizadora, que é tratar, ou na verdade não é tratar, é matar larvas do mosquito da dengue utilizando essa mesma tecnologia. Então, no fundo, se administra nas águas essa molécula corante fotossensibilizadora de origem natural, que é para você ter inclusive a questão de manter a sustentabilidade, não agredir o meio ambiente com moléculas que vão ser perigosas ou que porventura vão provocar algum dano ao ambiente. A larva acaba absorvendo ou ingerindo, de certa forma, essa molécula corante. Você consegue ver pela luminosidade vermelha que a gente consegue através de aplicação de luz. E quando a radiação do próprio sol cai sobre a larva, ela é morta, né? As células do animal acabam sendo destruídas. Então, na verdade, a terapia fotodinâmica é uma terapia destrutiva, que serve para destruir célula doente, célula tumoral e micro-organismo indesejado ou mesmo animal indesejado. E nesse caso, o professor Banhato teve a ideia de aplicar na morte de um problema social que a gente tem de saúde pública, né, muito grande, que é a larva do mosquito da dengue, que transmite aí a doença da dengue. Do ponto de vista do nosso trabalho aqui na UFSCar, então, o que exatamente nós fazemos? Tudo isso são as nossas que eu acabei de mostrar, são as motivações e as aplicações que a gente faz. Efetivamente, nós não fazemos essas aplicações aqui no nosso laboratório. Nós construímos as moléculas para fazer essas aplicações, né? E eu costumo dizer que o nosso trabalho ele é muito inspirado na vida, né? E a vida é cheia de cores, como a gente vê nessa transparência, e a própria natureza
nos forneceu a maior fonte, né, de cores que nós podemos ter, que são chamados pigmentos da vida. A gente tem pigmentos coloridos, né, de diversas funcionalidades, e o principal deles que nós utilizamos é o pigmento verde das plantas, que é extremamente abundante. Eu diria que é uma das moléculas químicas mais abundantes na natureza. E que a gente pode extrair sem agredir o meio ambiente com certa facilidade, já que quase tudo que é verde tem clorofila, que é o pigmento que a gente usa. Então, hoje, dentro dessa parceria com o grupo de ótica e fotônica da USP, o que nós trabalhamos? Essa, de novo, é uma das áreas que nós desenvolvemos no laboratório. A gente tem outras tantas que a gente faz. O que a gente faz em parceria com eles é extrair, através de uma cianobactéria, que é vendida inclusive em farmácia, né? Que é a chamada espirulina máxima seca, né? Uma espécie de pó verde que é tirada dessa cianobactéria. Alguns até classificam como alga, para ficar mais simples para o pessoal entender. A gente pega esse pó comprado em farmácia de baixo custo, faz a extração do pigmento verde, né, aquela clorofila, e faz aqui modificações químicas nessa molécula que a natureza nos fornece, para que esse corante fotossensibilizador tenha uma atividade ainda melhor. E nós temos aplicado essas novas moléculas como corantes naqueles tratamentos de terapia fotodinâmica, né? Então a grande ideia é usar a matriz natural, sustentável, para poder então depois produzir moléculas de atividade e aplicações anticâncer. Tá? Então, o que nós fazemos hoje é extrai da alga, obtém o bloco construtor e, a partir dele, faz diversas modificações químicas para melhorar a atividade da molécula enquanto agente fototerapêutico, vamos assim dizer. Nós também temos trabalhado na síntese, na preparação dessa molécula muito simples até, mas que também tem uma atividade enquanto fotossensibilizador muito boa, que é a chamada curcumina. A curcumina é um corante natural, extraído da raiz da planta que fornece aquele condimento que nós conhecemos como curry, né? Então todo mundo já deve ter ido ao mercadão aí visto esse pó amarelo, ou o açafrão que a gente faz usa muito na culinária. A culinária indiana é bastante rica nesse tipo de condimento. Então, deste tipo de condimento, o açafrão, que é o que está demonstrado aqui, é possível extrair um princípio ativo, essa substância química, que é a curcumina, que, por sinal, é o que dá a coloração amarela ao açafrão. Claro que o açafrão é um pó da raiz, né, dessa árvore, dessa planta, desculpa, e deste pó da raiz é extraído esse corante amarelo, que é a curcumina. E nós desenvolvemos no grupo aqui uma síntese, onde a gente prepara através de essência de baunilha e uma molécula muito simples, ou seja, moléculas menores, a gente faz uma molécula maior para poder ser aplicado. Essa molécula tem sido estudada em vários estudos que a gente chama in vitro, né? Evidentemente não dá para fazer uma síntese de uma molécula e ir direto para tratamento das pessoas, é preciso primeiro fazer todos os estudos em micro-organismos e animais, para que depois a gente possa transpor para uso em humanos, vamos assim dizer. Então, na verdade, essa substância está na fase já do teste dos fungos das unhas, já tem uma pesquisa bastante avançada, e a gente pretende, aí, em parceria com as empresas que possam depois vir a produzir isso, poder expandir a aplicação dessa molécula, que é muito, muito interessante. Nós também estamos desenvolvendo agora moléculas que são parecidas com aquela, visando descobrir qual seria a atividade biológica de moléculas similares àquela que a própria natureza já fornece, dentro dessa filosofia de modificar a molécula e ver a atividade que ela vai desempenhar. Então, esse é um trabalho também que a gente está em desenvolvimento no grupo. Aqui entra mesmo a pesquisa na área de química, que é manipular as moléculas químicas para melhorar a atividade, né, como eu falei. E eu acho que a gente poderia parar aí. Aqui dá para entrar o terceiro bloco. Pode ser? Só pelo menos finalizar. Eu vou finalizar então aquela. Então, de uma maneira geral, essa é uma das partes do trabalho que a gente desenvolve aqui no grupo de síntese orgânica da Universidade Federal de São Carlos, aqui no nosso departamento de Química. Essa é uma das vertentes da pesquisa que nós realizamos. Há outras áreas que nós também desenvolvemos, que é de síntese orgânica pura, onde a gente desenvolve as metodologias, onde a gente aplica em outras moléculas, cuja o destino final, a aplicabilidade são das mais variadas. Tá? Mas esse é uma parte do nosso trabalho de pesquisa que eu gostaria muito de destacar aqui hoje, no sentido da aplicação, no sentido do retorno em que a sociedade, que é quem financia o trabalho todo de pesquisa na universidade, pode ter com os trabalhos que a gente desenvolve aqui dentro. E eu saliento, aqui dentro do nosso laboratório, nós não realizamos tratamento e nem a cura do câncer. O que nós fazemos é
junto com essa grande equipe, trabalhar construindo novas moléculas para se estudar um pouco sobre a solução desse problema, que é um grande problema não só da nossa sociedade, mas da humanidade como um todo. Bom, iremos agora para um breve intervalo. Daqui a pouco voltaremos mais com o programa Nossos Pesquisadores.